Oi, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos à Psiquiatria Descomplicada, um projeto que nasceu há aproximadamente um mês, que tem como objetivo levar à população em geral informações sobre essa especialidade de uma forma muito simples, muito direta, muito objetiva e acessível, ou seja, descomplicada. Nossa função é que você consiga identificar sinais e sintomas dos transtornos relacionados à psiquiatria e que, se for o caso, busque ajuda. Então, o nosso primeiro vídeo vai falar sobre o que é a psiquiatria, de uma forma mais ampla e mais geral. O que a psiquiatria faz, de que forma que ela trabalha. Primeiro, a gente precisa diferenciar a psiquiatria de duas outras especialidades que a gente acaba confundindo de uma forma muito comum, que é a neurologia e a psicologia. Qual é a diferença de neurologia, psiquiatria e psicologia? Se a gente for usar o computador como um exemplo, a gente consegue mais ou menos entender essa diferença. Você está vendo esse vídeo, então você está vendo através ou de um computador ou de um celular, mas enfim, é uma máquina. Essa máquina ela é composta por peças, né? O computador tem lá dentro daquela torre, o celular tem dentro do aparelho. Peças que fazem ele funcionar, peças físicas que fazem com que ele funcione. Para que essas peças funcionem, elas precisam de um sistema operacional, alguma coisa que dê função àquelas peças, que sozinhas elas não fazem nada, mas se tiver um grande programa que utilize aquelas peças, você consegue interagir com essas peças de alguma forma. Então é um sistema operacional. E existem programas que você utiliza dentro desse sistema operacional. Então, se a gente for trazer para essa diferença, a neurologia trata da parte física, ela trata da estrutura do computador. Quando uma placa-mãe quebra, quando o teclado dá algum problema, é a neurologia que vai lá e conserta essa parte física. O sistema operacional é da psiquiatria, é a programação desse computador. É ele que faz com que quando der uma tela azul, por exemplo, você vai lá e reprograma, ou para formatar, ou para encontrar qual é o problema, e vai reprogramar aquele sistema operacional para que ele seja novamente utilizável. E nesse sistema operacional você tem programas, você precisa de programas para que dê função a esse sistema operacional. E para utilizar esses programas, você precisa entender como é que eles funcionam. Essa é a função da psicologia. Então, de uma forma muito simples, a diferença entre essas três especialidades é essa. A neurologia trata da parte física da coisa, ou seja, do cérebro como uma parte física e as doenças relacionadas à estrutura do cérebro. A psiquiatria é o programador do cérebro, ou seja, ela trata daquelas funções onde o nosso cérebro atua, sejam com funções de execução, sejam com funções de humor e os transtornos relacionados à função do cérebro em si. E a psicologia vem a ajudar a entender de uma forma melhor como é que a gente vai utilizar essas funções, sejam elas relacionadas ao nosso cotidiano, à nossa rotina, ao nosso humor, à relação que a gente tem com a gente e com os outros. Então a diferença é basicamente essa. A neurologia e a psiquiatria são especialidades médicas, ou seja, passam medicações, cuidam e tratam dessas questões através de medicações, e a psicologia é a terapia da fala, ou de terapias ocupacionais, mas basicamente na base da conversa. A psiquiatria ela é uma especialidade médica e agora a gente vai falar um pouco mais sobre ela, o que ela trata e de que forma que ela trata. Se eu tiver que resumir em uma palavra o que faz a psiquiatria, o que ela trata, seria comportamento. A psiquiatria ela é baseada toda através das alterações do comportamento, ou seja, é aquela forma com que a gente se enxerga e aquela forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. E como é que a gente avalia como esse comportamento pode estar saudável ou não? 3 palavras principais para isso: tempo, sofrimento e prejuízo. O primeiro é o tempo. Todo mundo, por exemplo, tem direito a ficar triste. Acontece alguma coisa na nossa vida que não é legal, obviamente a gente vai ficar triste. E aí o que essa tristeza, o que esse trauma gera no nosso cérebro? Ele gera alterações que em outros vídeos a gente vai acabar falando melhor. Mas ele acaba reproduzindo alterações nesse cérebro e esse cérebro vai reagir. Como qualquer órgão, a gente bate, alguma coisa bate no nosso braço,
pode machucar o músculo, por exemplo, e aí aquele músculo vai tentar se regenerar de alguma forma. Ele tenta combater aquele mal. Tem algum vírus dentro da gente, o nosso sistema imunitário, o nosso corpo, o nosso organismo vai combater aquele vírus e em algum tempo vai conseguir ou não combater aquela doença. Então, se a gente for pegar o comportamento como base para a nossa avaliação, vai entender que há um trauma, seja ele qual for. O nosso cérebro recebe aquele trauma e tenta responder àquele trauma. Acontece alguma coisa, a gente discute com algum familiar e fica triste por conta disso. Nosso cérebro reage àquele momento e aí a gente fica triste 1, 2, 3 dias. Lá pelo 4º dia a gente resolve conversar com aquela pessoa, resolve o problema e no 5º dia aquilo já está tudo resolvido e a gente volta para a vida normal. Essa é a resposta saudável do cérebro. É normal a gente ficar triste. E é normal também que a gente reaja àquele estressor e consiga passar por aquilo. Só que dependendo da intensidade desse trauma, dependendo da intensidade daquilo que acontece com a gente, o nosso cérebro pode não responder de uma forma saudável. Cai uma pedrinha, pode fazer um machucado. Cai um vergalhão no braço, pode acabar quebrando. Então, dependendo da intensidade daquilo que acontece com o nosso cérebro, ele pode responder saudavelmente ou não conseguir responder aquilo. E o primeiro grande fator que vai determinar se ele conseguiu responder a isso é o tempo. Existem critérios para isso. A psiquiatria ela não consegue ainda ter objetivos mas ferramentas muito claras para conseguir avaliar essa mudança de comportamento, como por exemplo a gente consegue medir a pressão de um paciente e ver lá 18/10, aquele valor a gente entende que não é normal. Então hoje em dia a gente ainda não consegue ter de uma forma que todos possam usar alguma ferramenta para mostrar essa alteração. Então por isso que o tempo é um dos fatores. Basicamente a partir de 2 semanas, dependendo de uma doença ou não, mas a partir de 2 semanas, a gente permanecendo naquele comportamento de uma forma maior parte do dia, a gente já começa a acender a luzinha amarela. Opa, será que o cérebro não conseguiu reagir àquilo? Então esse é o primeiro grande critério, o tempo. O tempo vai dizer pra gente se o cérebro conseguiu reagir àquilo ou não. O segundo é o sofrimento, e aí entram as nossas sensações, tristeza, ansiedade, irritabilidade, agressividade, ou seja, o nosso comportamento antes daquilo que aconteceu e após aquilo que aconteceu mudou. Essa é a definição básica de doença em qualquer especialidade médica, voltando para a pressão alta. Você tem ali 18/10 de pressão hoje e há 1 ano atrás 12/8, você tem a mesma pressão arterial com 2 valores diferentes. Então é essa diferença que significa doença, um mesmo fator com 2 valores diferentes, num tempo, entre essas 2 medições você tem ali doença. Como a gente mede o comportamento, a gente vai ver como é que era o comportamento antes daquele trauma e depois daquele trauma. Houve uma diferença de comportamento, houve um sofrimento demasiado e de forma contínua aquilo, ou seja, o meu comportamento mudou durante um tempo suficiente para que o cérebro não consiga ter reagido e de forma a trazer prejuízo, que é o nosso terceiro grande critério de avaliação, então deve ter alguma coisa errada aí. Então, o que é prejuízo? Aconteceu alguma coisa comigo e em decorrência disso eu fiquei muito triste e por conta de ficar muito triste eu não consegui frequentar a minha faculdade ou a minha escola com a frequência que eu deveria. Então eu começo a faltar uma aula aqui, outra aula ali. Eu não consigo ir para o trabalho 1 vez por semana e com o passar do tempo 2 vezes por semana. E qual é a consequência disso? Muito provavelmente eu posso perder o emprego, eu posso repetir de ano na escola, eu posso perder a cadeira na faculdade. Ou seja, aquele comportamento gerado a partir de um trauma me trouxe um prejuízo. Então, se traz prejuízo, não é saudável. Se esse comportamento me trouxe prejuízo, não é um comportamento saudável. Aquilo que não é saudável é doença. E se é doença, tem que ser tratada.
seja com medicação, seja com terapia. Como eu falei, a psiquiatria e a psicologia atuam em conjunto na maior parte das vezes, não é só uma ou outra, na maior parte das vezes é em conjunto, dependendo do diagnóstico. Então, a psiquiatria, ela vai, a partir de todo esse panorama que eu falei, avaliar e, a partir dos critérios que em outros vídeos a gente vai falar para cada doença, definir a doença, qual é o tratamento. O tratamento às vezes pode ser só terapia, Às vezes o tratamento pode ser com medicação e terapia, muito provavelmente também. Então, é basicamente isso que a psiquiatria faz. Ela trata comportamento, avaliando tempo, sofrimento e prejuízo. A partir disso, a gente consegue definir o que é doença na psiquiatria. Existem alguns fatores que a gente precisa avaliar e excluir. Por exemplo, o hipotireoidismo, que é uma doença também que a gente entende comum, ou tem o hipotireoidismo ou conhece alguém que tenha. Eventualmente, quando o paciente está com um hipotireoidismo em evolução ou se apresentando com os sintomas, alguns sintomas podem simular, pode parecer uma depressão. O paciente fica um pouco mais cansado, um pouco mais fraco, sem vontade de fazer as coisas. E na verdade não é depressão, é o hipotireoidismo. Você trata o hipotireoidismo e esses sintomas somem. Então não era depressão, não era uma doença psiquiátrica, era uma doença da endocrinologia. Você trata aquilo e aquilo some. Se você trata a tireoide e aquilo some, não era do cérebro, era da tireoide. E outro fator também que geralmente a gente precisa excluir é o uso de substâncias. Um exemplo é o uso do álcool. A pessoa ingere o álcool e fica irritada e agressiva. Então, aquela irritabilidade e aquela agressividade, elas não podem ser avaliadas como uma depressão, por exemplo, ou como uma ansiedade. Elas são consequência do uso do álcool. Se a gente tirar o álcool dessa jogada, o paciente não fica irritado e agressivo. Então, não é uma depressão ou uma ansiedade, é do álcool em si. Bom, para um primeiro vídeo, eu não quero me alongar muito, essa é a parte mais básica da psiquiatria, o que é a psiquiatria, o que faz e o que a gente precisa avaliar. É muito importante a psiquiatria hoje. Cada vez mais é uma especialidade médica onde tem mais impacto no trabalhador, seja ele qual for, que acaba gerando muito afastamento do trabalho, muito impacto tanto na vida da pessoa quanto na vida de trabalho. Então, é um tema importante. Eu espero que a gente consiga, de alguma forma, trazer isso de uma forma simples, direta e objetiva e acessível, como eu disse. Se você gostou desse primeiro vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, clica lá no sininho para acompanhar. A gente tem aí uma pretensão de fazer um vídeo por semana, então nos acompanhe e até a próxima.